Provérbios capítulo 3, do 1 ao 5. Todos acharam? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Todos, o 5º. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, Senhor. Nos abençoa nessa noite, fala os nossos corações. Ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, traz paz ao nosso viver, Senhor. Traz iluminação para que a cada dia nossa vida seja conduzida com muita segurança sobre a terra. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema: as bênçãos de Deus são diversas e incidentais. Amém? E aí, na porta da casa de Carl Gustav Jung, que é um médico psiquiatra suíço, está na entrada da sua porta, no umbral da sua porta, uma casa belíssima ali em Zurique, na Suíça. E está escrito assim na entrada da porta da casa dele: Deus está presente, não importa se o invocamos ou não. Coisa linda, né? Então, irmãos, o primeiro ensino aqui desse texto, eu peço que vocês deixem as Bíblias de vocês abertas nesse texto, por favor. Deixem aberta no provérbio, que nós vamos estar enxergando os outros da palavra de Deus. Então, deixe aberta. Então, o primeiro ensino aqui que nós tiramos para a nossa vida é a compreensão das bênçãos de Deus. É isso que Salomão está orientando, para que nós tenhamos a sabedoria, e nessa sabedoria nós possamos obedecer ao Senhor. Obedecendo a Deus, certamente seremos abençoados. É inevitável que o cristão, a ovelha, o servo do Senhor, não seja abençoado. É impossível isso, tá bom? Então esse texto aqui, irmãos, deixa claro sobre as recompensas da sabedoria e do temor ao Senhor, que tem grande importância nessa descrição de como o ensino sábio do Pai, de Deus, para as nossas vidas, é expressado na prática. Como essas bênçãos do Senhor, como o ensino de Deus, quando aplicado às nossas vidas, nós experimentamos isso na prática. Então as bênçãos de Deus, elas são diversas e incidentais. Isso aqui, queridos, o que Salomão trabalha aqui, na realidade, é o paradoxo hedonista. Não é? O paradoxo hedonista, segundo o qual o prazer e o bem-estar não vêm a serem buscados de maneira forçosa, não é? Mas ocorre incidentalmente, em busca de algum outro valor. Ou seja, você vai buscar outro valor para Salomão, você vai buscar outro valor, e quando você busca esse outro valor, você vai naturalmente ter sobre a sua vida o prazer e a felicidade. O paradoxo do hedonismo aqui, o paradoxo do prazer, é a ideia segundo a qual o prazer e a felicidade não podem ser obtidos diretamente, mas apenas indiretamente. Ou seja, eu vou buscar um valor na minha vida que para Salomão é o primeiro texto aqui, é o primeiro versículo aqui. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Outras versões tem da minha lei. E no teu coração guarde os meus mandamentos, os ensinos de Deus para a nossa vida.
Então, para Salomão, quando eu busco isso aqui, esse valor, automaticamente ou momentaneamente ou durante o percurso da minha vida, vai naturalmente acontecer essas bênçãos do prazer e da felicidade, que muitas pessoas hoje no mundo inteiro buscam essa felicidade por vários caminhos, tá? Mas elas buscam. Mas para Salomão aqui, quando nós buscamos esse valor, então nós vamos encontrar naturalmente a felicidade e o prazer para a nossa vida. Então aqui, irmãos, o que é que essa ideia traz do paradoxo do hedonismo, né? Porque o hedonismo em si, ele é o prazer, a busca do prazer pelo corpo, a satisfação corporal do ser humano em si, por ele mesmo, em busca de satisfação e saciamento dos seus próprios desejos, dentro de si, de suas conquistas pessoais, inclusive. Então aqui, essa ideia é desse fracasso. Então, a ideia aqui de Salomão é que quando as pessoas buscam a felicidade diretamente ou o prazer, então elas vão fracassar. E o que é que vai acontecer? Ela procura de maneira proposital. Ela busca com todas as forças, de maneira intencional. Ela busca com todas as suas forças, buscar essa felicidade. E aí acontece o fracasso, que é justamente o paradoxo, o contrário do hedonismo. Então o filósofo dinamarquês, chamado Søren Kierkegaard, no seu livro, Ou Isso ou Aquilo, que é um fragmento da vida, no segundo ponto, precedido, claro, por um conceito de ironia nesse livro. Ele estava aos 30 anos de idade quando ele escreve esse livro. Ele afirma o seguinte, que a maioria das pessoas perseguem o prazer com tanto afã que acaba deixando rapidamente para trás. Quantas pessoas que buscam tantos objetivos em suas vidas para saciar a si mesmo e de repente deixa para lá? Muitas vezes os pais mesmo chamam a atenção dos filhos. Mas rapaz, você buscava com tanta força isso, e quando foi dado, você deixou para trás, deixou para lá, não é? Às vezes, tem pessoas que buscam, por exemplo, um curso, não é aquele emprego, e de repente quando chega lá, deixa para trás. Às vezes é o emprego, que quer aquele emprego, e de repente deixa para trás. Às vezes é um carro, um objeto, qualquer que seja, não é? E inclusive até paixões, até casamentos. Não, eu quero casar com fulano, aí casa, de repente, é o fracasso do casamento, como a gente tem visto nos dias de hoje no nosso país. O romancista João Guimarães Rosa, ele afirma o seguinte, que felicidade se acha, e é só em horinhas de descuido. Aquela felicidade chegou, depois acabou. Então são afirmações acerca do paradoxo do hedonismo. Então, irmãos, observe os versículos 13. Observe os versículos 13 aí ao 19. Você pode até marcar, porque esses versículos, eles tratam dessa sabedoria que Salomão quer trazer para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Então, o versículo 13 diz assim, até o 19. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimentos. Preste atenção. 14. Porque melhor é o lucro do que ela dá do que o da prata. O lucro que a sabedoria dá é melhor do que o da prata. E melhor a sua renda do que ouro mais fino. Ou seja, a renda da sabedoria. 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. A sabedoria. Versículo 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua mão esquerda, riquezas e honra. 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. Preste atenção, irmão. São deliciosos. E todas as suas veredas é de quê? De paz. Todo o caminhar dela. 18. É árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus.
Então, qual é aqui a ideia de Salomão? É que a partir do versículo 1 que você tem na sua Bíblia, ele diz: meu filho, o que é que diz o texto, irmãos? Vamos dizer todos: não se esqueça de quê? Da minha lei, ou dos meus ensinos. Não se esqueçam. Porque o problema vai estar aí, no esquecimento, ou não valorização desse princípio. Então ele diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. O que é o coração? É a mente, é a alma e o corpo do homem. Ele tem que guardar, porque os mandamentos de Deus vão trazer bênçãos para esse ser. Não só para o espírito, porque o espírito já é de Deus. Já é de Deus. E nós temos que ter esse cuidado para que essa vida seja extremamente equilibrada entre o espírito e o corpo do homem. Porque se esse tabernáculo se desfizer e esse espírito não tiver salvo, se ele não tiver o selo da eternidade, ele também estará perdido por toda a eternidade. Por isso que o crente não deve vacilar. Então as coisas estão acontecendo nos dias de hoje. E minha mãe já dizia: é cego aquele que não quer enxergar por uma cerca de vara. Minha mãe dizia isso. Cego é aquele que não quer enxergar por uma cerca de vara. Porque a cerca de vara a gente enxerga do outro lado. Porque na minha casa, quando eu morava lá na Ilha do Bispo, não havia muros. Não se construía muro nas casas, só na frente. Atrás, que separava um terreno do outro, eram feitas com cerca de vara entrançadas. E muitas vezes, nos domingos, meu pai chamava eu e meu irmão e eu, mais velho e eu. O Evanilson não tinha nascido ainda. E nós iríamos fazer os consertos dessas varas que estavam quebradas, que os porcos lá invadiam, não é? E outros animais que quebravam a cerca. As varas iam ficando frágeis. E papai, nos domingos, às vezes ele reservava uma desses domingos para a gente fazer os consertos na cerca de vara. E mamãe usava esse exemplo para dizer: cego é aquele que não quer ver o que está do outro lado por uma cerca de vara. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. Inclusive o povo de Deus. Eles estão vendo, mas estão como que olhando por uma cerca de vara. Não, eu faço de conta que eu não estou enxergando absolutamente nada. Então, preste atenção qual é a instrução de Salomão aqui. O que acontece com ela? Deixe sua Bíblia aberta a partir do versículo 2 do capítulo 3. A tua vida, preste atenção, se você pôr em ordem esse versículo primeiro aqui, que está no capítulo 3, Salomão, ele vai dizer o seguinte: que a tua vida será prolongada. Ele diz ainda no versículo 2: haverá na tua vida prosperidade e paz. Terceiro, no versículo 8, se você pôr em prática na sua vida o primeiro versículo, ou esse valor, em busca desse valor, em primeiro momento da sua vida, os outros irão acontecer. E o que é que vai acontecer? Versículo 8: saúde ao corpo e vigor ao corpo. Aí, eu estou doente. Então tem que enxergar porque você está adoecendo. Não é que a gente não adoeça, não é essa a questão. Porque às vezes a gente começa a adoecer pela mente. Pela mente, quando a gente começa a se preocupar com ansiedade, com tantas outras preocupações, quando nós podemos muito bem, somos instruídos por Deus a pôr na mão de Deus as nossas ansiedades. É confiar em Deus e saber que Ele vai abençoar a tua vida. Então o que é que diz? Saúde ao corpo e vigor ao corpo. Versículo 13.
Se você pôr em ordem esse princípio na sua vida, você vai alcançar agora a felicidade. Está aí no versículo 13. A felicidade, ela vai chegar na tua vida. Porque felicidade é uma construção, irmão. Não pode estar num objeto. Não está num objeto único da vida, não. Mas a palavra de Deus nos ensina que a felicidade e o prazer, que é uma das coisas que o ser humano mais busca, vai estar nessa condição de acontecer naturalmente. E a felicidade é algo construído. É algo que se constrói. Por isso a frustração de muitos. Versículo 24, vem falar da segurança. Se você põe em princípio as coisas de Deus, a palavra de Deus, você vai ter segurança. Aí está falado sobre medo, não é isso? Está falando sobre medo aí, medo. Então Deus está dizendo para a igreja dele que nós teremos segurança. Coisas mais palpáveis do que essas, porque são abstratas, mas mais palpáveis, aliás, palpáveis do que essas que eu já falei aqui, que são abstratas, porém extremamente fortes. Como é o amor, é abstrato, a gente não consegue tocá-lo, apalpá-lo, mas nós conseguimos sentir do nosso coração, isso se constrói muitas coisas no nosso viver diário. Inclusive a família é formada pelo amor. Então coisas mais palpáveis do que essa, no versículo 10 você vai ver. Coisas mais palpáveis como essas são o quê? Os teus celeiros. Os teus celeiros, aonde você bota a comida da sua casa, você vai conseguir abrir e ver o celeiro da tua casa. Você vai conseguir pegar num pacote de cuscuz. Você vai pegar num pacote de feijão, você vai pegar nas coisas, no arroz, você vai pegar no biscoito, no pão você vai pegar. Mais palpáveis do que essas, eles são plenamente cheios. A Bíblia diz aí que são plenamente cheios. Você abre e cai. Aí o que cai, o que sobra, ou o que você pode dividir, você divide o pão com outras pessoas. Por isso, irmão, que vem a frustração, a tristeza, a insegurança provocada pelo medo. Porque essas pessoas estão se distanciando desses princípios. Desses princípios. E aí, o sétimo aí, eu quero encerrar, que eu poderia colocar muito mais coisas, claro. Mas aí eu quero encerrar com o 7, que diz que o favor de Deus e os dos homens, se você pôr, preste atenção agora, hein? Se você pôr, em primeiro lugar, as leis do Senhor, os ensinos dele para a tua vida, e os mandamentos dele você guardar como prática de vida em você, o que é que vai acontecer? Você vai ter o favor de Deus. Meu irmão, o favor de Deus em tua vida, você quer coisa maior do que essa? E também diz aqui que você vai ter o favor dos homens também. Os homens, naturalmente, eles vão chegar e você vai ser abençoado pelo favor deles. E também você terá o quê? No versículo, terá o favor, você terá, aliás, no versículo 4, perdão, no versículo 4 você terá o favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação. E agora olhe para mim. Se hoje você sair na rua e perguntar, fazer um levantamento sobre a sua vida, um ibopezinho da sua vida, o que é que as pessoas vão dizer de você? Qual é a sua reputação? Qual é a sua reputação? Quem sou eu para você? As pessoas vão dizer, você é isso, você é aquilo, aquilo. Você tem boa reputação com as pessoas no dia a dia? As pessoas falam bem de você? O seu caráter é um caráter afiado? Você como esposa, você como esposo, você como filho, você como pai, você como mãe, você tem que reputação? É uma boa reputação
que as pessoas vão dizer, não, realmente você é uma pessoa maravilhosa. Não, você é só a graça de Deus. Quem é você hoje, se as pessoas, ou se você fizer uma pesquisa sobre o seu caráter? Quem é você? Se você obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, você não precisará buscar desesperadamente o prazer e a felicidade, porque ela vai acontecer na tua vida. O que Salomão diz aqui, irmãos, é que as bênçãos de Deus, elas vão te alcançar. Igual a que Moisés diz em Deuteronômio capítulo 28, os 14 primeiros versículos. Ele trata disso, que as bênçãos do Senhor vão te alcançar porque você guarda na sua vida os mandamentos de Deus. Não é que você será perfeito, mas que você guarda os mandamentos de Deus e vive sobre ele. O segundo ensino aqui nesse texto é que Provérbios fala, no capítulo 3 do Provérbio, ele fala em confiar em Deus no versículo 5. O segredo aqui, nesse versículo 5, o segredo aqui do sábio está em confiar em Deus. Você confia em Deus? Ou você confia nas circunstâncias que você, por exemplo, está passando agora? De repente você pode estar doente. De repente você pode estar desempregado. De repente você pode estar vivendo uma crise no seu casamento. Uma crise na relação familiar. Pode estar passando por isso. Mas você confia em Deus. E que Deus é o Senhor da sua vida. E Ele vai te abençoar. Custe o que custar. Você pode passar pelo deserto que for, a dor que for, a decepção que for, o medo que for, mas você sabe que Deus é com você. Porque às vezes a gente bota confiança nessas coisas da terra. A nossa confiança, diz Salomão, que deve ser em Deus. É nele, eu tenho que confiar nele. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Diz o texto aí, é só na metade ou é em todos os seus caminhos? Todos os seus caminhos a gente às vezes precisa debulhar. Todos os seus caminhos é na família, na relação marido e mulher, na relação marido e filhos, pais e filhos, na relação financeira da tua vida, tem que ter. Como é a sua vida financeira? Você, como é que está trilhando esse caminho? Como é que você está? Pondo em risco a sua família? Pondo em risco você? No seu trabalho, como é que você se comporta? Na relação com seus amigos, na sua forma de falar? Na sua forma de se comportar? A confiança deve ser total e sincera de todo o coração e ser manifesta em todos os seus caminhos. Deus não está falando que você tenha meio expediente, não. Deus está falando que você tem que ser sincero com Ele em todos os seus caminhos. Porque às vezes nós não somos assim. Às vezes nós trazemos ou mantemos na nossa vida algumas práticas mundanas de insegurança, de desconfiança, de deslealdade ou coisas parecidas com essa. Irmãos, isso aqui é uma exortação contra a piedade do meu expediente. Que eu sou meu expediente, eu sou crente. Meu expediente, eu sou servo. Meu expediente, eu sou bom. Mas no outro expediente, não. São aqueles, quem são esses de piedade e meio expediente? São aqueles que confiam no seu próprio entendimento. É isso que Salomão está dizendo. Aqueles que confiam no seu entendimento, quando os seus caminhos são aparentemente conhecidos por todos. Não seja apenas uma concordância. Eu concordo, não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Aí eu concordo. Não é uma mera concordância aqui. O que o Salomão está dizendo não é para que eu e você tenha apenas
uma mera concordância. Não, realmente a gente precisa conhecer e reconhecer a Deus. Realmente. Não é isso aí que Salomão está dizendo, não. Não, realmente eu concordo. Lembra do povo de Israel? Quando estava diante do Monte Sinai? Disseram para Moisés, quando ele desceu com as tábuas: olha aqui o que Deus mandou a gente cumprir. Ele quer 4 mandamentos para ele, de adoração a ele, e 6 de caráter, de comportamento ético, social. Aí o povo disse: Moisés, tudo que o Senhor te disse nós vamos cumprir. Só na boca. É uma mera concordância. E o povo, por isso que passou 40 anos no deserto. Talvez seja a situação de alguns que esteja nesse deserto, não consegue sair do deserto. Pode olhar que Deus não permitiu que o povo encontrasse uma saída do deserto. Ficou rodando, rodando feito um peru tonto. Não é peru tonto. Então, na época que eu era menino, lá na Ilha do Bispo, quando chegava, a mamãe engordava os perus, aí, inclusive ajudava a gente. Não é? A gente começava a empurrar pirão de farinha. Aí mamãe faria um pirão e tome o peru. Quase 40 quilos de farinha, mamãe, toca para engordar. Porque às vezes a gente está desesperado na vida buscando essas coisas. Aí o peru, quando saía, coitado, saía doido assim, ó, ia morrendo de rir. O peru com um papo, parecia um balão, o papo do peru. Mamãe vai matar o peru, deixa aí o bichão sair tonto. Ele se ajeita, mamãe, ele se ajeita. Quando é de noite, o peru está lá. Eu acho que esse gulu-gulu, ele dizia: Lenita, tem mais? Tem mais? Às vezes a gente está feito esse peru tonto, com tanta ganância pela vida, e de repente fica feito um peru tonto, rodando, 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 e não sai do mesmo ambiente. É isso, irmãos. O Salmo 100, versículo 3, ele diz assim: reconheçam o Senhor, é o nosso Deus. Reconheçam isso, que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Jeremias 31, 34, o texto sagrado diz assim: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Todos vão me conhecer. E ele diz mais: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É esse amor que a irmã Carlinha falou aqui na frente, na hora do louvor. É esse Deus que a gente precisa adorar e servi-lo. Não meu expediente. Deus não quer você com meu expediente. Deus quer você toda a sua vida. Como é que você se comporta? Leve um não, irmão, lá fora. Leve um chega para lá. Leve a perseguição. Mas glorifique a Deus, porque você será abençoado por Deus. Porque as bênçãos vão te alcançar. Você não está em busca dela, você está em busca de fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Quando você se acordar, o peru já está pronto para você comer. Essa foi a surpresa de Pedro, João, de Tomé, de Natanael, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. E mais 2 discípulos lá, quando chegaram, pescaram mais 153 peixes. Quando eles chegam lá, tinha peixe já pronto para eles comerem. É o Deus que surpreende a sua igreja. Sua igreja, é Deus que faz isso. Concluindo, peçamos a Deus em nosso dia a dia esse segredo revelado aqui. Esse segredo que está no versículo 1. Que é conhecer a Deus pela sua palavra. Então não será preciso mais você correr
intencionalmente atrás. Eu preciso, vou correr atrás. Não, meu irmão. Porque quando você obedece a Deus, você não corre atrás, você corre na frente. Que o Senhor nos abençoe.